Muito bem, hoje vamos tratar de um livro bastante importante do Ocidente, Nicolau Maquiavel Florentino. Vamos ouvir o que tem a dizer o professor Henrique Sub. Fala, professor! Fala, Carneiro, beleza? Cara, que legal que seu canal está abrindo cada vez mais espaço para a gente tratar, junto com a literatura, um pouco de outros assuntos. E tem um livro que é muito legal de tratar em sala de aula porque ele é muito atual, não importa quando você leia, que é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. O livro é do Renascimento, o livro é do século XVI, ele foi escrito em 1513 e publicado em 1532. Ele é considerado o primeiro tratado sobre ciência política de que se tem notícia. Maquiavel foi um funcionário do alto escalão do governo de Florença e por isso resolveu então escrever, compilar os seus conhecimentos sobre política e ofertá-los, endereçá-los ao príncipe herdeiro da família Médici. Tá? E por isso que o livro tem esse nome. Ele trata dos principados, ele trata dos governos monárquicos. O próprio Maquiavel já coloca no início de seu tratado que existem também os governos republicanos, mas este não é objeto do livro. Esse livro acabou ficando famoso por um aspecto que é bom que se diga, foi muito retirado de contexto. É por causa deste livro que você conhece o adjetivo maquiavélico, atribuído a alguém que busca a qualquer custo os seus objetivos, que trama por trás das pessoas, trama coisas ardilosas para enganar os outros e conseguir o que quer. É por conta deste livro que você diz, ouviu dizer, cita entre aspas, que os fins justificam os meios. Mas vejam só, meus queridos, isso não está no livro. É uma interpretação que a ele foi dada ao longo do tempo. Você pode até dizer, a depender da sua interpretação, que para Nicolau Maquiavel os fins justificam os meios, mas nunca entre aspas. Esta não é uma frase do livro. Tá? Maquiavel nunca disse isso, ao menos não literalmente. Da análise de suas sugestões, de suas recomendações aos príncipes, se conclui, sim, que o objetivo de obter o poder e nele se perpetuar pressupõe atitudes que não necessariamente coincidem com aquelas que são usualmente, socialmente consideradas como éticas, como morais. Mas em nenhum momento ele afirma que os fins justificam os meios. Você pode extrair disso se der essa leitura. Mas não é menos verdade que você tem que colocar a obra de Maquiavel no seu contexto histórico e no seu contexto cultural, territorial. No século XVI, a gente sequer podia falar em Itália. A gente falava em uma série de pequenos reinados e pequenas repúblicas que estavam em intenso combate territorial, uma querendo derrubar a outra, destruir a outra a todo momento, fora as ameaças de ataques externos, vindos da França, vindos do norte da Europa. Então, a sugestão de Maquiavel, o tratado de Maquiavel sobre o poder, leva em consideração um estado de extrema beligerância, de extremo estresse, de que qualquer governante deve estar preparado para a qualquer momento se defender ou a qualquer momento atacar para conseguir maior espaço. Portanto, isso deve ser considerado. Talvez o adjetivo maquiavélico seja um pouco desonesto, porque ao considerar que dentro da política existe uma ética, uma moral própria, diferente daquela que é social, daquela que é comum, vamos combinar que Maquiavel estava apenas reconhecendo, estatuindo aquilo que nós consideramos até hoje, não é? Está muito em voga falar em obtenção e perpetuação no poder. Mas venha cá, desde o século XVI é assim. Então, eu acho que isso que é o bacana da gente resgatar em Maquiavel.
Por que ele falou isso? Tá, e por que a gente está assim até hoje? Se lá eu tenho a justificativa histórica do estado de beligerância que reinava na Europa, e hoje? A política de antes é diferente da política de hoje? Deveria ser diferente? Se ainda é igual, deveria ser diferente? Quando Maquiavel coloca que o príncipe deve ser, ao mesmo tempo, bondoso e temido pelos seus súditos. Será que nós temos exemplos dessas condutas hoje? Essa é a recomendação de leitura e de releitura que a gente pode fazer da obra e que eu espero que ajude aí o pessoal em sala de aula, quem está nos ouvindo, tá certo? Um grande abraço, Carneiro, e mais uma vez obrigado pelo espaço, sucesso pra gente. Valeu! Muito bem, como você viu, a história de Maquiavel e o príncipe fazem ambos tornarem-se um pilar dentro do pensamento histórico, social, político, filosófico dos últimos 500 anos nesse Ocidente. Maquiavel faz essa distinção entre os governos dos principados hereditários e os republicanos, trata dos governos dos principados e vai destacar uma necessidade de se transformar num líder temido. O príncipe, para que domine outros espaços, precisa ser temido, precisa ser amado. É de bom tom utilizar de violência também para que o processo de dominação se complete. Cita exemplo dos romanos, dos turcos, dos gregos. Vejam, é um material interessante, dignamente antropocêntrico, porque não se baseia em dados divinos, teocêntricos, como acontecia até o final da Idade Média, a época bem recente para o século XVI, que é o auge do Renascimento. Maquiavel se detém em dados históricos para fazer sua argumentação a respeito da arte de governar bem, ou do bem governar. A separação nítida entre ética e moral, entre ética e política, torna o livro bastante inquietante, porque as relações entre as pessoas se dão através do poder, não necessariamente da busca do bem comum. Então, na história do príncipe, vamos encontrar uma espécie de manual de governar e uma espécie de respeito muito grande pela coletividade. Porém, sabe-se que é possível enganá-la, sabe-se que é possível dominar a coletividade por conta dessa questão do poder, gostar de quem está no poder. A história do príncipe revela uma inquietação do próprio Maquiavel, diz a sua biografia, né, que ele foi destituído do seu cargo público por décadas, trabalhou ali, e quando da chegada dos Médici, e a dedicatória do livro O Príncipe é justamente para Lourenço de Médici, que era uma espécie de bajulação a fim de conseguir retomar seu espaço de poder em Florença. Mas fica essa dica para o próprio debate, feito em sala de aula, feito na rua, feito nas redes sociais, enfim. Qual é a relação possível que temos que fazer em relação às pessoas, em relação à coletividade, em relação à busca do poder? A história do príncipe revela uma necessidade sempre atual de renovar nossos conceitos de relação social, de relação política, de relação com o outro. O que queremos em relação ao outro é o dado do poder ou é o dado da coletividade e o bem comum? Fica a dica, bom trabalho, bom estudo. Obrigado, não deixe de curtir nossa página.